Muito bem, pessoal, professor Felipe Borst na área, para a gente dar início às nossas resoluções de questões de concurso. Então, vamos nessa. Bom, pessoal, só lembrando que esse curso está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma. O curso é formado por teoria e exercícios, questões resolvidas, que a gente vai adicionar novas à medida em que formos produzindo, tá certo? Então, para quem tiver interesse, vou deixar o link do curso tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Ah, vale lembrar também que ele está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Bom, então é isso, bons estudos e boa sorte. Bom, então vejamos essa questão que diz o seguinte: com base na análise da contabilidade social e na identidade de renda nacional, representado pela fórmula Y, que é igual a C mais I mais G mais X menos M, assinale as afirmativas a seguir e dê valores de verdadeiro ou falso. Pessoal, equaçãozinha aqui do PIB, né? A gente tem Y, que é o PIB, C é o consumo agregado, né? O consumo das famílias, Y é o investimento, G é o gasto do governo, X são as exportações e M as importações, tá certo? A equaçãozinha básica aí da contabilidade social. Bom, então a gente vai analisar cada um desses itens e discutir se é verdadeiro ou falso. O primeiro item diz o seguinte: o item G corresponde aos gastos do governo, que representam valores dispendidos pelos ministérios, secretarias e autarquias, mas também transferências, subsídios e valores gastos por empresas públicas e de sociedade de economia mista. A gente precisa dizer se isso está certo ou errado. Pessoal, dentro da definição aí dos gastos do governo que a gente utiliza aí na contabilidade social, isso inclui, né, os gastos correntes, né, e de capital que é realizado pelos governos, seja ele governo central, ministérios, secretarias, enfim, e abrange, né, também a questão das transferências, né, os benefícios sociais, os subsídios e os valores gastos por empresas estatais ou de economia mista. Então, pessoal, isso aqui está correta, né? A primeira é verdadeiro. Então, na nossa resposta aqui, a primeira, verdadeiro. Ok? Vamos ver aqui a segunda, né? A segunda diz que o setor externo é representado pelos itens X e Y, exportações e importação, né, respectivamente, sendo que X menos Y representa as importações líquidas. Pessoal, de fato, né, o setor externo é representado pelo X e pelo Y, né, sendo X as exportações, ou melhor, X e Y não, né, pessoal? O X é as exportações, o Y é o PIB, né? No caso que seria X e M, né? Aqui. Então, só disso aqui a gente já viu que tem um erro aqui, né? Esse Y aqui não, seria o M, tá certo? Outro erro que tem aqui nessa questão, pessoal, é falando sobre a diferença entre X e M, que representaria as importações líquidas. Pessoal, na verdade, o chamado aqui são exportações líquidas, que são as exportações menos as importações, né? A diferença entre as exportações e importações. Então, tem dois erros aqui, né, pessoal? Falar que o setor externo é representado por X e Y, no caso aqui é por X e M, tá? E a diferença entre X e M não é chamado de importações líquidas, é chamado de exportações líquidas. Portanto, a segunda aqui, pessoal, é falsa, né? Então, a segunda alternativa, falsa. Vamos apagar aqui para a gente não confundir. A terceira está falando que a absorção interna de bens e serviços corresponde ao resultado obtido de C mais I mais G. Bom, pessoal, a absorção interna é basicamente a soma dos bens e serviços consumidos internamente na economia, tá certo? Sem levar em conta aí as exportações, tá certo, pessoal? Então, de fato, né, a fórmula da absorção interna, C mais I mais G, né? Consumo, investimento e gasto do governo. Isso basicamente isso vai significar que toda a produção que é consumida internamente, né, sem considerar aí os impactos das exportações, que é justamente a questão da absorção interna, né, a soma dessas três variáveis. Então isso aqui, pessoal, está correto, é isso aí mesmo. Então a terceira alternativa, verdadeiro. E por fim, vamos apagar aqui.
Por fim, a gente tem o quê? O item I corresponde aos investimentos realizados pelas famílias ao adquirirem bens de consumo duráveis e não duráveis. Pessoal, o item I são os investimentos, tá certo? Como a compra de máquinas, equipamentos, construção de infraestrutura e tal, que são utilizados para a produção futura, né? Não está se referindo à compra de bens de consumo, né, pessoal? Sejam eles duráveis ou não duráveis, né? Que seriam classificados aí nos consumo, o C. Então, pessoal, isso aqui está errado, né? Falso, então. Então, a gente tem que a nossa sequência é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ou seja, nosso gabarito, letra D. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Gabarito, portanto, letra D. Ok? Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível. Então é isso, continue firme nos estudos e boa sorte.